gente não une pessoas, ele une realmente propósito, né? Eu creio que Deus, desde a primeira vez que a gente se viu, se conheceu, né, Carlinhos, Doris, toda a igreja. Foi amor à primeira vez. E é uma bênção, é maravilhoso poder estar com os nossos irmãos. Seja bem-vindo. Deus te use poderosamente. Obrigado. Glória a Deus. Quero saudar essa linda, amada e eterna igreja, com a gloriosa e santa paz do Senhor. Amém? Aquela paz que excede todo entendimento. E mesmo quando as circunstâncias não estão tão boas quanto nós gostaríamos que tivessem, mas aqui dentro do nosso coração a gente sabe com toda a convicção que nada sai do controle do nosso Pai. Amém. Tudo está debaixo do seu verdade. poder. Ele tem o controle de todas as coisas. Acima dele não há ninguém. Amém. E abaixo dele todas as coisas são subjugadas. Feche seus olhos um pouquinho e concorda comigo. Pai, nós queremos te louvar porque nesse dia que se chama hoje, o Senhor nos dá o privilégio de podermos parar um pouco para ouvirmos da tua palavra, para nos deliciarmos, Pai, com o teu Espírito falando aos nossos corações. Te louvamos, Pai, para que o teu Espírito possa encontrar corações sedentos, famintos, como terra fértil, para receber uma semente que produzirá frutos nas nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor não promove homens, mas o Senhor promove a tua palavra, porque é a tua palavra revelada ao nosso coração pelo teu precioso Espírito que liberta, que transforma, que cura, que restaura. É a tua presença que quebra o jogo. E por isso nós te louvamos, Pai, por nessa noite me usar na plenitude do meu ser espiritual e corpo para fazer aquilo que está no teu coração. Obrigado. E por esta oração respondida, certos da tua fidelidade, nós te damos aquilo que pertence somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor no nome santo de Jesus. E a igreja diz amém, amém e amém. Eu quero agradecer, a minha amada irmã Lene, pelo convite. Agradecer a todos vocês, porque aqui eu me sinto em casa. Como a irmã falou, a família de Deus é grande, é eterna, e o que nos uniu foi algo tão precioso que nada se compara. E somente pelo sangue nós podemos fazer parte dessa família maravilhosa. Família de Deus. Abra suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Meu amor, se você me conseguir um copo mais, eu te dou um beijo depois do. Aleluia. Hoje nós vamos ler aqui um texto muito conhecido que fala sobre a queda do homem, a queda de Adão. E eu estava viajando para ministrar semana passada em uma cidade, e quando eu estava indo dirigindo o carro, o Espírito Santo começou a falar comigo que ele gostaria de compartilhar nessa noite aqui em Anápolis. E aí Karina ia com minha irmã conversando do lado, e eu calado, meu filho, falando, filho, eu estou aqui, ele está falando comigo, mas você pode ficar à vontade aí, eu estou dizendo aqui, mas eu estou ouvindo. Já o que ele quer que a gente compartilhe lá em Anápolis. E eu fico muito feliz, porque nós que pregamos, nós temos muitos textos prontos no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor vai nos dando revelações. E às vezes a gente chega em lugar, quando precisa ministrar, você pode abrir ali, qualquer vem no mente, você vai falando. Mas eu sempre tenho muito temor e muita reverência, e a preocupação de, obrigado meu irmão, de saber o que é que Deus deseja falar naquele momento para aqueles irmãos. Porque só Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Então esse texto aqui, eu quero compartilhar com vocês, fala sobre um momento que para mim foi um dos dias mais felizes que Satanás teve na face da terra. Mas para ser mais preciso, um dos dias mais felizes que ele pensou que tinha na face da terra aqui. Foi quando ele conseguiu fazer com que Adão e Eva caíssem. Quando eles se tornassem mortos espiritualmente e consequentemente separados de Deus. Então em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vamos ler a partir do 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, depois que tinham já comido o fruto,
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E essa foi uma pergunta que, ao Adão ouvir, ele respondeu naturalmente. Mas eu creio, e quero compartilhar com vocês, que essa pergunta que Deus fez a Adão foi uma pergunta muito mais profunda do que querer saber uma localização geográfica. O que ele perguntou a Adão não era onde Adão estava no sentido físico, mas era se Adão tinha noção, se Adão tinha uma ideia de onde ele tinha ido parar por conta daquela desobediência. Adão, será que você sabe onde você está? Será que você tem noção da sua condição agora? Será que você faz ideia do que vai acontecer com você por conta dessa rebeldia, dessa desobediência? Certamente Adão ainda não tinha ideia do caos que ia ser gerado na humanidade por conta daquela desobediência dele. Então, essa noite também, quando vocês chegarem em casa, eu quero que vocês respondam ao Espírito Santo, cada um individualmente, onde vocês estão, não fisicamente, né? Mas onde vocês estão em relação à vida com Deus, a comunhão, o relacionamento, aquilo que Deus propôs a vocês quando enviou Jesus e naquela cruz derramou o sangue e deu a nós a oportunidade, o privilégio, a condição de nos tornarmos sacerdócio real do nosso próprio ser, de entrarmos em uma caminhada de comunhão com o Senhor, de relacionamento, onde nós iremos desembocar naquilo que está no coração de Deus, nada mais e nada menos do que o poder de Deus operando em nós e através de nós, porque Ele mesmo declarou que tem caminhos muito mais altos para nós do que os nossos próprios pensamentos podem imaginar. Por isso ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para que dá um fim maravilhoso, espetacular, excepcional. E isso está pronto nele, mas depende somente de nós nos colocarmos nesse lugar, de caminharmos cada vez mais para desfrutarmos desse pasto verdejante, dessas águas tranquilas, dessas delícias que ele tem para nós. Versículo 10: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui eu vou abrir outro parênteses para dizer a vocês que um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter na vida se chama medo. Eu costumo dizer que o medo é um sentimento que Satanás faz no fundo do inferno, um caldeirão, para anular a fé do crente, para destruir o servo de Deus, porque o medo, ele anula a fé. E quando você sente medo, você pode até não dizer: eu não creio em Deus, eu não confio em Deus, mas na sua atitude, no seu gesto, no seu pensamento, você está declarando para Satanás: eu acho que meu Deus vai falhar, eu acho que meu Deus é pequeno diante do que está se levantando contra mim, eu acho que dessa vez a coisa está muito difícil. E quando você fica titubeando, quando você fica nesse pensamento, deixando o medo entrar no seu coração, você está dizendo claramente no mundo espiritual: o meu Deus é pequeno e vai falhar diante da minha circunstância atual. Então, quando a palavra diz que nós não temos recebido o espírito de medo, isso é uma instrução para que nós possamos nos posicionar. E toda vez que você sentir que o medo está entrando no seu coração, chegando perto, abra a tua boca com a autoridade que Deus te concedeu, no poderoso nome de Jesus, porque ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para, em meu nome, pisar em serpentes e escorpiões e destruir, aniquilar, frustrar todo o plano satânico, todo o projeto de Satanás, do menor ao maioral. Você tem poder no nome de Jesus para destruir. E nem precisa ficar preocupado com a retaliação, porque a palavra diz que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Então, nunca deixe que o medo entre no seu coração. Versículo 11: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore
que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher, o homem disse, a mulher que me destes por esposa, ela, foi culpa dela, me deu da árvore e eu comi. E aqui também eu quero abrir outro parênteses para aproveitar o trecho. Nós devemos ter diante de Deus, como servos, como filhos, integridade, sinceridade. E quando nós pecamos, nós não devemos ter covardia de dizer: não, eu pequei porque a carne é fraca. Ah, eu pequei porque a minha sogra ficou me perturbando. Eu pequei porque a minha mulher me atazanou o juízo. Não, quando você pecou, seja homem. Eu pequei porque eu quis pecar. Eu pequei porque eu decidi pecar. Quis pecar e pequei. Porque a palavra nos garante que nós não temos nenhuma obrigação de pecar, porque nós somos nova criatura, e a palavra declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a condição de morto espiritualmente, de escravo do diabo, já passou. Nós somos libertos, transformados pelo poder de Deus em nossas vidas. Não somos perfeitos, porque a perfeição é um atributo de Deus, mas nós temos a condição de andarmos em santificação. E a palavra santa às vezes é muito mal compreendida, porque quando fala santo, pensa: ó, fulano é uma pessoa santa, é perfeito, fulano. Não, santo significa separado para uma finalidade específica. Esse copo, por exemplo, ele foi separado, santificado para se tomar livre. Observe que a gente não come uma feijoada em um copo, porque o prato foi santificado, separado para comer o alimento. E nós fomos separados por Deus para andarmos nas boas obras, para andarmos em santificação. É um processo de cada vez mais irmos vencendo as limitações, as fraquezas e superando aquela condição de sermos escravos do diabo. Quando Paulo em Romanos começa a falar da natureza humana e da condição de Deus, ele vai gritando, né: miserável homem que sou, o que eu quero fazer não consigo, mas o que eu não quero é isso que faço. Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa condição adâmica? Mas quando chega no final do capítulo 7, início do capítulo 8, ele dá um brado de vitória que nos pertence, por direito e pela nova condição da aliança que nós temos hoje. Mas nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso nós podemos andar em santidade, porque nós temos essa condição. Mas se quisermos pecar, Deus não vai nos impedir. Mas é importante reconhecermos que Satanás também não pode nos obrigar a pecar. Se nós pecamos, é porque nós queremos pecar, e aí é outra coisa. Então Adão disse: não, foi a mulher que tu me deu, que a mulher me fez pecar. E olha o que diz, versículo 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi o diabo. A mulher também já pulou fora. Não foi eu, não. Ele disse que já foi o diabo. Então a gente sabe da natureza maligna de Satanás. Sabemos que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, e tudo que ele gosta é contrário a Deus, mas ele não tem esse poder de te obrigar a pecar. Você peca porque você quer, e as consequências virão se você andar na obediência ou se você andar na rebeldia. Mas você tem a condição, porque Jesus venceu o pecado por nós, e nós podemos andar acima dos pecados se quisermos. Amém? Versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que se chama Jesus. Só existem 3 momentos em toda a Bíblia que eu conheço em que Deus falou com Satanás e registrou na palavra. Esse foi o primeiro momento. O outro foi no momento de Jó, e o outro no momento que Jesus estava no deserto. E aqui Deus fez uma promessa para Satanás: você trouxe o pecado no mundo por causa de uma mulher, através de uma mulher, mas eu vou te prometer uma coisa, usando as minhas palavras:
por uma mulher, eu vou trazer uma semente e ela vai esmagar a sua cabeça. E quando Satanás ouviu isso, ele ficou louco, mais louco do que já era. Porque ele sabe que quando Deus diz, é feito. Ninguém, nada, e ele ficou paranoico. Você vê que lá no Egito ele começou a matar as crianças. Todo mundo mata, deixa só a mulher na cabeça de Faraó. Não pode deixar nascer, vai vir. Eu não sei qual é, então vai matando. Através de Herodes ele fez um extermínio de crianças quando os profetas passaram e disse: nós viemos adorar o rei. Ele, todo de malícia, o rei vai lá, onde é que ele está, que eu também quero adorar. Ele queria matar. Mas só que quando Deus decide fazer algo, ninguém pode impedir, muito menos Satanás. E o fato é que Jesus nasceu. Então Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória é nossa. Já aconteceu a vitória. Satanás já foi vencido. Não tem nada que ele possa fazer para mudar o destino dele, o fim dele, que é no inferno, que foi feito para ele, ou para aqueles que rejeitam a graça e o amor de Jesus. Se você disser: eu não quero Deus, eu não quero Jesus, então você está escolhendo o seu endereço por rejeitar esse amor. Mas o que Deus precisava fazer foi feito, o possível e o impossível, para que você fosse alcançado. E através de Jesus, daquele sangue derramado, Deus pagou a dívida. Porque Satanás, ele andou com Deus de uma maneira íntima, e ele sabe que o que Deus diz ninguém muda. E ele sabia que Deus tinha estabelecido um princípio: o pecado só tem perdão com derramamento de sangue. Então, quando ele viu Adão desfrutando de uma comunhão com Deus, de uma atenção especial, coisa que ele já teve um momento atrás, aquilo gerou nele uma inveja tão grande, e ele ficou tão furioso. Ele disse: eu preciso acabar com isso, eu preciso destruir esse relacionamento, essa condição. Ele tentou, não sabemos quanto tempo, mas ele conseguiu, através de Eva, enganar ela e fez com que Adão caísse. Porque na mente dele maligna, burro como ele é, insano, ele pensou assim: se eu conseguir fazer com que esse homem caia, Deus vai ter que matar esse homem para continuar sendo Deus, porque ele estabeleceu que o pecado só tem perdão com derramamento de sangue. Então ele vai ter que derramar o sangue desse Adão, acaba essa história de humanidade e pronto, vai continuar tudo caos. Ou então ele vai ter que sair do trono, porque não vai cumprir a palavra dele, e eu posso reinar como Deus. Isso foi o que ele pensou, na mente suja, maligna e burra que ele tem. Mas o que acontece? Versículo seguinte diz assim, no 15: ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio às dores dará a luz, o teu desejo será para o teu marido. Está igual a versão aí, amor? O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, diz a palavra. E aqui eu quero abrir outro parênteses, porque no meio da igreja existe uma ignorância muito grande em relação a ser cabeça, a ter domínio sobre a mulher. E às vezes, de uma forma machista, de uma forma errada e até carnal, os homens querem levar as mulheres para um lugar de imposição, onde elas acabam sentindo na pele uma vida de sofrimento, ao invés de sentir uma vida de alegria e de felicidade. Uma vez eu fui ministrar em uma convenção batista, e era uma reunião de pastores, e eu fiquei tão enojado da conversa daqueles homens quando tratavam assim com as mulheres, e diante do Espírito Santo, que é minha testemunha, o único momento que eu vi a presença de Deus agindo foi quando uma irmã pegou o microfone e orou, agradecendo a Deus por aquele momento, antes de ir para a sala do fundo com as outras mulheres, porque o ambiente que nós estávamos era só dos cabeças, dos homens, dos líderes. E aquela irmã orou, e quando ela orou, eu senti a presença de Deus na oração daquela irmã. E depois que aquela irmã saiu dali, só foi carnalidade. Como nós vamos condenar esse que cometeu esse erro? Como vai ser fulano? Vai ter que ser destituído porque ele fez isso. Na igreja de tal lugar vai ser assim, vai ser assado. E muitas vezes
Quando os homens ouvem isso, eles acham que, bom, eu tenho que mandar, eu tenho que dominar, eu tenho que ser o cabeça, e aí começa a misturar. Mas observe aí o que diz 1 Coríntios 11, 3. Diz assim, 1 Coríntios 11, 3. Estou abrindo só um parênteses, aí vai continuar. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Significa, meu irmão, que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o seu cabeça, e que você é o cabeça da sua mulher. Se Deus, do sétimo céu onde Ele está no trono, não conseguir chegar até a tua esposa como um pai provedor, cheio de amor e de graça, você falhou na sua missão. E isso vai te custar caro. Não apenas as suas orações não vão serem ouvidas, como a palavra diz, mas você colherá consequências amargas e ruins. E você vai ver isso no final da sua vida, se você não mudar o seu comportamento. Porque quando a palavra estabelecer, significa que a mulher que é casada com você, ela precisa sentir que Deus está alcançando ela na necessidade dela, física, espiritual e emocional, como um pai maravilhoso, cheio de graça e de bondade que Ele é, e que Ele escolheu você para representar Ele naquela casa. Jamais eu vou comprar um sutiã e uma calcinha para dar de presente à pastora Lene. Quem vai fazer isso é o marido dela. Se não quiser dar o cartão, ou se não quiser dar pessoalmente, mas ele foi quem Deus levantou para cuidar dela. Eu dou para minha esposa, porque Deus me constituiu cabeça para amar e cuidar da minha esposa, atender a necessidade dela. E eu preciso fazer isso de uma forma em que ela chegue na casa dela e sinta que Deus está cuidando dela com riquezas de detalhes, porque Ele é um bom pai. Ele confiou a mim como cabeça dela, tendo Jesus como cabeça e sendo cabeça de Cristo, que a minha família será alcançada por esse Pai maravilhoso. Então a gente precisa ter consciência disso. Porque quando se fala em submissão, eu sou submisso a Cristo, me submeto a Ele, não é porque eu tenho medo, não é porque eu sou obrigado, é porque Ele me constrange com o amor dele. Ter me escolhido, sabendo quem eu era, e tirar proveito de mim, eu não tenho palavras, nem nada que eu possa comparar para expressar a magnitude dessa bondade, dessa graça, desse amor. Então é muito fácil eu me submeter a Cristo. E se você for um representante de Cristo na sua casa, não terá dificuldade nenhuma da tua esposa ser submissa a você. A minha problema agora de manhã, mostrando até o destino, feliz assistindo. Meu filho, você quer café, chocolate, suco de laranja? E assim tem que ser. Nós temos essa responsabilidade de amar, não só com palavras, mas também com palavras. A sua esposa precisa ouvir: amor, você é linda. Diante da câmera eu não posso falar outras coisas porque são muito pessoais, mas ela tem que ouvir de você, e você tem que falar para poder saber que isso não é uma coisa da boca para fora, isso é uma realidade do seu coração, porque Deus te deu um presente para você usufruir, para você ter, para você cuidar, para você desfrutar. E a palavra diz que aquele que acha uma esposa encontrou a benevolência do Senhor. Todas as coisas boas que Deus pode fazer chegar até você, através dessa mulher, Ele te dá. Então, vigia nisso. Fecha parênteses. Versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Quero abrir outro parênteses, porque eu particularmente, cada vez estou trabalhando menos e ganhando mais. Por quê? Porque essa maldição é da lei, é consequência da queda de Adão. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Porque a lei e os profetas figuraram até João Batista. A partir dali, Deus disse: olha, agora o reino de Deus está dentro de vós, é outra condição. Eu acho muito sábio quando Paulo tenta destrinchar isso. Ele diz: olha, se você faz um contrato de aluguel, ele tinha um contrato ali naquele ponto, e o contrato vigorava. Quando o contrato venceu,
teve que fazer um novo contrato, novo valor de aluguel, novo período. O contrato antigo não tinha mais valor nenhum depois que o novo foi feito. Então, quando se diz nova aliança, é porque agora essa nova aliança é o que vai estabelecer a sua condição com Deus através de Jesus. A antiga aliança já não tem mais para nós a questão das consequências. Então, isso aqui foi uma determinação que Deus deu a Adão quando ele caiu lá. Mas Jesus mudou essa condição para nós. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde com o meu pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados dá ele enquanto dorme. Então, enquanto você dorme, descansa no Senhor, Deus está cuidando de você, Deus está te abençoando, e essa é a nossa condição, né? Então, esse penosamente, essa vida dura, correr atrás do vento, ficar morrendo, sacrificando para ter, para ser, para poder, complicando o futuro para satisfazer o que a gente, continuando vazio nessa loucura que o mundo quer, é algo que não cabe a gente viver isso. Diligenciai-vos por teres uma vida tranquila e sossegada. Isso é de grande valor para Deus e para nós. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva no campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, pois dele fostes formado, e a ele voltará. Aqui a gente encerra, porque eu disse que talvez foi um dos dias mais felizes que Satanás pensou que tinha tido. Por quê? Nesse dia ele esfregou as mãos e disse: acabou, o homem caiu, agora ele vai ter que ser castigado, punido por Deus, e acabou essa confusão para ele, né? De estar assistindo aquele relacionamento, aquela comunhão, aquela intimidade, aquela bênção de Deus, todo dia de tardinha vir conversar com Adão, aquilo estava incomodando ele, trazendo uma inveja muito grande. Mas só que ele não se lembrou que Deus é onisciente, e a onisciência é um dos atributos de Deus. Deus, ele sabe o que vai acontecer antes mesmo do problema chegar. Lembre disso, meu irmão, Deus nunca é surpreendido. Não existe situação na sua vida que aconteça que Deus não já esteve na frente para saber que você ia passar por ali. Por isso que sempre você precisa só descansar no Senhor e buscar Ele para saber o que fazer. Porque antes de você nascer, Ele já sabia qual seria o seu nome, qual seria a sua esposa, quantos filhos você teria. Antes de você nascer, Ele já sabia de toda a sua vida, até o último dia que você veio nessa terra. Ele é onisciente. E o Salmo 139:1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E por conta dessa onisciência, Deus sabia que Adão ia cair. Agora a pergunta é: se Deus é onisciente, se Deus sabia que Adão ia cair, ia pecar, então por que é que Deus fez Adão e deixou a humanidade passando por essa tribulação toda? Por que Deus não desistiu e disse: não, eu não vou fazer, acabou e não vai ter problema, ninguém vai ficar sofrendo, não vai ter essa questão da humanidade aí padecer, Satanás não vai tirar proveito desse povo, não vai escolar ninguém, acabou, vamos desistir. Por que Deus não fez isso? Uma pergunta racional, inteligente, humana. E a resposta está em Jó 42, versículo 2. Olha o que diz lá. Diz assim, Jó 42, 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus desejou ter uma família de muitos filhos, que Jesus fosse o primogênito, ninguém vai mudar isso. Aleluia. Ninguém vai frustrar esse plano de Deus. Satanás e os seus demônios não vão impedir. No final nós reinaremos eternamente nos tabernáculos eternos com o Senhor. E ninguém vai roubar mais essa alegria. Não haverá envelhecimento, cabelo branco, não haverá morte, não haverá tristeza nem choro.
Agora, o maravilhoso é entendermos que isso já começou aqui. Eu fico triste quando eu vejo irmão, quando a gente chegar no céu, hein, vai ser uma bênção, vai ser assim, vai ser assado. E aqui na terra você tem que rasgar a barriga com o verbo até chegar esse momento. Não. Observe que Jesus falou: o reino de Deus chegou até você. Aleluia. O lugar de Deus reinar, governar, estar presente, chegou até você. E onde Deus reina, onde Ele governa, não pode ter miséria, tristeza, dor, insegurança, depressão. Não pode ter, porque Ele está reinando dentro de nós, através do Espírito e da palavra. Nós temos a presença de Deus. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A nossa condição diz que nós não vamos chegar, nós já estamos na Nova Jerusalém. Isso já é a nossa realidade. Apenas quando eu sair desse corpo, eu vou mudar de ambiente e continuar na presença do meu Pai. E já não vou ter mais a limitação física. Porque o corpo físico foi nos dado por Deus só para termos contato com o mundo físico. Eu vou pegar esse corpo porque ele é uma matéria física, eu tenho um corpo também que é físico. Senão, eu ia passar a mão por ele e não ia tocar. Como Jesus, que estavam todos reunidos orando, no meio dele entrou pela porta, sem bater, e disse: paz seja convosco. Depois que tinha ressuscitado. E ele disse: como eu sou, vocês serão. Onde eu estiver, vocês estarão. Porque eu vou para o meu Pai preparar a morada. Mas nós já devemos aprender a andar nessa terra, nessa condição de andarmos com Deus em espírito e em verdade. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele, em Jesus, Paulo falando da pessoa de Cristo, da excelência, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele possa ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo ainda diz mais assim: toda a plenitude da divindade está em Jesus. Aleluia. Então eu queria agora fazer um pedido àquele rapaz que está ali, no fundo ali, chamado Vitor, para dar um pulinho aqui. E eu queria fazer também um pedido a esse irmão aqui, que está entre a esposa e o filho, para vir aqui também à frente. E quero fazer um pedido a esse outro irmão aqui, que é ministrada, que está do lado da sua amada, para também vir aqui à frente. Quero que você fique aqui no meio, quero que você fique aqui na ponta, quero que você fique aqui desse lado. Vamos voltar agora ao começo de tudo. Vamos para um lugar antes mesmo que Jesus viesse à terra. Antes que o mundo fosse criado, antes que Adão fosse criado, antes que o jardim do Éden fosse criado. A palavra diz assim em João 1,1, num texto muito conhecido: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele participou da criação, e antes que tudo existisse, João falando, dá esse testemunho. E João, capítulo 8, versículo 58, diz assim: o próprio Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E os saduceus e fariseus ficaram malucos, porque, ó, gente, Abraão tem quantos anos? Como é que esse homem aqui, filho do carpinteiro, disse que já era antes de Abraão? É isso que dá você falar de coisas espirituais para pessoas carnais, oferecer pérolas aos povos. João 17,5, na oração sacerdotal que Jesus fez por nós, o que é que ele disse? E agora, Pai, glorifica-me junto de ti
com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então observe bem. Um dia, gosta mais de os três bem juntos assim, que aqui é a Trindade, é a Bíblia, mais junto, mais coladinho, bem junto, ombro com ombro aí, igual o macho lindo. Um dia na eternidade, o Pai amado celestial, ele, no coração dele, ele sentiu um desejo de criar um ser diferente dos anjos, que pudesse receber do seu amor e também dar do seu amor em volta para ele e para os outros humanos. Mas esse Pai, cheio de amor, cheio de graça, com esse coração desejoso para fazer o homem, junto com esse Jesus bonito, maravilhoso, que é unido com o coração do Pai, estando ao lado do Espírito Santo de Deus, esse amigo consolador, que não desiste de nós, que não nos desampara, que não nos deixa em momento nenhum, que também anda em unidade, como se fosse uma só pessoa. São três pessoas distintas, mas eles têm unidade, estão no mesmo propósito. Quando Deus desejou fazer o homem, ele viu pela onisciência que esse homem ia cair. Mas Jesus, quando viu o coração do Pai desejando isso, deu um passo à frente e disse: Pai, faça o que o Senhor quer. Porque quando esse homem cair, eu desço lá e pago o preço necessário para que o teu coração tenha o seu desejo cumprido. E quando esse Jesus se predispôs a isso, na hora que ele estava para ser crucificado, um homem muito importante chegou para ele e disse: você não vai responder o que eu te perguntei, não, rapaz? Você não sabe que eu tenho a condição de poder te matar, de te soltar, de te prender? Ele foi levado mudo como um cordeiro matador. Mas nesse momento ele abriu a boca e disse: nenhuma autoridade seria lhe dada assim do alto, não viesse. Uma coisa eu quero que você saiba: a minha vida está na minha mão e eu estou dando ela porque eu a quero dar, não porque você. E aquele homem ficou com a cabeça quente, foi lá, lavou a mão, e dá um jeito, esse homem é santo, não sei. E a mulher, rapaz, só deixou porque aí ele foi lá: vocês querem um ladrão solto para ser morto?